Olá pessoal, aqui professor Romir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o plano cartesiano e o par ordenado e a representação de pares ordenados no plano cartesiano. Barbadinha. Então, antes de nós entrarmos propriamente no plano cartesiano, vamos dar uma olhada na reta orientada. Vamos ver o que é uma reta orientada e como representamos pontos na reta orientada. Então, uma reta R é orientada quando se fixa nela um sentido de percurso, considerado positivo, e o sentido oposto é negativo. A reta orientada também é denominada de eixo ou reta real. Então, daqui a pouco nós vamos ver por que é chamada de reta real. Então, o que a gente vai desenhar? A gente desenha uma reta, a gente coloca aqui setas indicando que ela é infinita para os dois lados. Aí vamos marcar um ponto fixo aqui, que nós vamos chamar de O, ou origem, ou ponto zero. E vamos estabelecer aqui um pedaço, um determinado comprimento aqui, que vai ser a nossa unidade. Então, eu vou associar a esta reta aqui uma unidade de comprimento, que é representado por esse segmento aqui em vermelho. Então, esse segmento sempre vale uma unidade. E através desse segmento eu vou marcando pontos todos separados pela mesma unidade aqui. Todos têm uma unidade de separação do outro. E a esquerda do zero também. Então, essa aqui é uma unidade. Então, quando eu saio do zero e caminho uma unidade, eu vou estar nesse ponto que indica uma unidade, vale 1. Quando eu chegar aqui, eu tenho 2 unidades. E assim por diante. Quer dizer, cada unidade que eu ando, eu estou avançando uma unidade a mais. Então, aqui 5 unidades significa que eu estou 5 unidades de distância do zero. Então, aqui infinitamente, aqui eu estou indicando que esse lado aqui é positivo. E quando é positivo, não há necessidade de colocar o sinal aqui nos valores. Agora, à esquerda do zero, eu tenho menos 1. Então, agora, como eu estou indo para a esquerda, eu vou indicar que é negativo. Menos 2, menos 3, menos 4, todos a mesma distância de uma unidade de comprimento. E assim por diante, indicando que a esquerda é negativo. Então, eu estabeleci aqui, convencionei que para a direita é positivo e para a esquerda do zero é negativo. Poderia ser o contrário também, poderia colocar a direita negativo e a esquerda positivo. A conversão fica à vontade. Mas o normal é colocar para a direita positivo e para a esquerda negativo. Barbadinha. No eixo temos uma relação biunívoca entre os pontos da reta e os números reais. Então, o que é essa relação biunívoca? A cada ponto da reta associamos um único número real. E a cada número real associamos um único ponto da reta. Quer dizer, cada ponto só possui um número real para ele, não existe 2 números para o mesmo ponto. E para cada número real só existe um ponto da reta para ele. O número real é chamado de coordenada do ponto. Na reta orientada acima, a coordenada do ponto A é menos 3. Então, eu estou chamando aqui esse ponto aqui que é menos 3, eu estou chamando de A. Estou dando nome para ele, dando de A. E a coordenada do ponto B é o 2. Então, aqui no 2 eu estou chamando de B. Poderia ser outras letras. Dizemos que essas coordenadas são as abscissas dos pontos. Então, representamos por A menos 3 e B 2, esses nossos dois exemplos aqui. Barbadinho. Através da abscissa, podemos localizar qualquer ponto na reta ou no eixo. Observe na reta acima a localização dos seguintes pontos. Então, o A menos 3 eu já tenho marcado ali no início e o B2 também. Agora, o C é 1 meio ou 0,5. Então, 1 meio está entre o 0 e 1. Então, vou marcar o pontinho bem no meio entre o 0 e 1. E esse ponto, eu estou colocando, chamando de C, está associado ao valor 1 meio ou 0,5. O ponto D. O D eu vou associar o número menos raiz de 2. Extraindo a raiz quadrada dá menos 1,41 aproximadamente. Então, é quase menos 1 meio aqui, quase 1,5 negativo. Então, é um pouquinho antes aqui. Então, esse aqui é o ponto D, menos 1,41. Veja que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. E a gente consegue marcar ali na reta. E o E é o número de Euler, que também é um número irracional, que vale aproximadamente 2,718. 2,7 está mais ou menos por aqui. Esse é o E. Por isso que ela é chamada de reta real, porque eu posso marcar aqui, posso associar para cada ponto desta reta um número real. E cada número real é associado a um ponto da reta.
relação biunívoca. Barbadinha. Sistema cartesiano ortogonal. Temos agora a seguinte questão: como localizar ou individualizar um ponto no plano? Então, para ilustrar a utilização prática desse problema, podemos citar, por exemplo, um tabuleiro de jogo de xadrez, cujos quadrados são numerados de 1 a 8, numa direção, e de A até H em outra direção. Então, aqui eu tenho um tabuleiro de jogo de xadrez. Numa direção aqui eu tenho a numeração de 1 até 8 e na outra de A até H. Então, cada peça possui um movimento específico. Por exemplo, um cavalo pode se deslocar de E4 para D6. Então, como é que a gente sabe da onde ele partiu, que é o E4 para D6? Então, o E4, eu vou chamar aqui na direção das letras até o ponto E, e depois eu vou ir até o 4, 1, 2, 3, 4. Então, esse ponto, esse quadradinho aqui, representa a posição E4. Então, o cavalo se desloca desse E4 aqui para o D6. Então, eu vou andar aqui o D até o 6 aqui, ó. Então, ele saiu daqui e veio para cá. Então, esse quadradinho representado pelo D6, que são as que a gente chama de coordenadas do tabuleiro de xadrez. Uma torre pode se deslocar de A6 até A7. Então, a de A6 aqui, ó, de A3, aliás, de A3, que é esse quadradinho aqui, até o A7, que é esse quadradinho aqui. Um bispo pode se deslocar de C7 para F4. C7, ó, C até o 7 aqui, até o F4. Então, o F4, nós vamos vir aqui, ó, o F4 para essa posição aqui. Então, ele vem do C7 até o F4. Barbadinha. A rainha deslocou-se de D1 para H4. Ela saiu daqui, D1, se deslocou daqui, daí terminou finalmente no H4. Durante o jogo ela foi se deslocando até chegar finalmente no H4. Então veja que essa letra, esse número, serve para localizar aqui os quadradinhos em que as peças se encontram. Esse exemplo ilustra uma maneira de localizar um ponto no plano, através de uma letra e um número no tabuleiro de xadrez. Barbadinha. Da mesma forma como pensamos para a reta, vamos abstrair um pouco e generalizar para o plano. Representamos de início duas retas perpendiculares entre si, ou melhor, dois eixos reais perpendiculares entre si, com intersecção na origem O, ou na origem zero dos dois eixos. Cada eixo deverá ser nomeado. Geralmente um deles é denominado de eixo do x e o outro eixo dos y. O eixo do x também é chamado eixo das abscissas e o eixo dos y também é chamado de eixo das ordenadas. Como os eixos são perpendiculares, eles formam um plano, chamado plano cartesiano, simbolizado por R vezes R ou R2. Então, toda vez que aparecer essa simbologia aqui, ó, R vezes R, R2, significa que nós estamos trabalhando no plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, ó, ele é determinado por esses dois eixos aqui que se cruzam. Quando duas retas se cruzam, elas determinam um plano. Então, no eixo horizontal eu tenho o eixo x, que é o eixo das abscissas, e no eixo vertical eu tenho o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Veja que esses dois eixos estão dividindo o plano em quatro partes. Então, o sistema de eixo divide o plano em quatro partes, chamadas de quadrantes, caracterizados pelos sinais dos valores lidos em cada eixo. Então, veja, esse aqui é o primeiro quadrante. A partir do eixo x, do sentido anti-horário, a gente conta os quadrantes. Primeiro quadrante, depois segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, no primeiro quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada é positiva. Então, os dois aqui são positivos. Todo ponto colocado aqui, a abscissa dele é positiva e a ordenada é positiva. No segundo quadrante, a abscissa é negativa, aliás, e a ordenada é positiva. Então, todo ponto colocado aqui, a abscissa vai ser negativa e a ordenada é positiva. No terceiro quadrante, pontos colocados aqui, a abscissa é negativa e a ordenada é negativa. E no quarto quadrante, pontos colocados aqui, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Barbadinho.
Para localizarmos um ponto no plano, que agora chamaremos de plano cartesiano, precisamos dos valores da abscissa e da ordenada. Esses valores são as coordenadas do ponto. A cada ponto do plano associamos um único par de coordenadas e a cada par de coordenadas associamos um único ponto do plano. Temos aí novamente, né, uma relação biunívoca. Para cada ponto, um par ordenado e para cada par ordenado, um ponto do plano. Este par de coordenadas é chamado par ordenado e é escrito entre parênteses logo após o símbolo do ponto. Convenciona-se que o primeiro valor do par é o da abscissa x e o segundo valor do par é a da ordenada y. Por isso é chamada de par ordenado, porque a gente convencionou que primeiro tem que ser o x e depois o y. Então, nesta ordem. Assim, um ponto P qualquer do plano cartesiano é representado genericamente por Pxy. Tá? O ponto PMX é chamado de projeção ortogonal do ponto P sobre o eixo x, e o ponto N0y é chamado de projeção ortogonal do ponto P sobre o eixo y. Então, vamos ver na representação. Ó. Eu tenho aqui os dois eixos, né? O eixo x, eixo das abscissas, e o eixo y, eixo das ordenadas. Eles determinam um plano. E aqui eu tenho um ponto P, né, do plano, ele está no primeiro quadrante, um ponto PXY. A projeção ortogonal significa projetar até o eixo x. Essa projeção tem que formar 90 graus, por isso que é projeção ortogonal. Aí vai determinar um ponto no eixo x. Esse ponto ele tem a abscissa x, ó. Vou ler o valor x no eixo y. E a ordenada é zero, porque eu leio lá no eixo y o valor zero. Então, a coordenada desse ponto no eixo x é x0. Tá? E o ponto n0y, aí a projeção ortogonal do ponto P no eixo y. Então, eu vou levar aqui ortogonalmente, quer dizer, formando 90 graus com y. Tá? Então, eu vou ler aqui a ordenada dele, que é o valor y. E o eixo e o valor de x dele é zero. Levando para o eixo x, vale zero. Então, a gente pode até generalizar. Ó, todo ponto que se encontra no eixo x, a ordenada dele, o y dele é zero. E todo ponto que se encontra no eixo y, a abscissa dele é zero, o x dele é zero. Tá? Barbadinha. A abscissa do ponto x indica quantas unidades o ponto está afastado do eixo das ordenadas. Então, esse x aqui, ó, ele indica que distância ele está do eixo y. Ó. Esse valor aqui, x, ó, qual é a distância do zero ali, ó, que ele está do eixo y. Tá? E na figura vemos que o ponto P está a x unidades de distância do eixo y. Tá? A ordenada do ponto y indica quantas unidades o ponto está afastado do eixo das abscissas x. Na figura vemos que o ponto P está a y unidades de distância do eixo x. Tá? Então esse ponto P aqui ele está a y unidades de distância do eixo x, ó, que é o valor que eu leio aqui nesse eixo. A gente pode considerar também cada eixo como uma régua numerada aqui que a gente lê os valores. Então aqui na régua eu vou ler o valor x, que indica a distância do zero. E aqui nesta régua eu vou ler o valor y ali, que é a distância do eixo x. Barbadinha. Tá? Veja no exemplo a seguir a representação geométrica dos pontos e a forma numérica através dos pares ordenados ou coordenadas. Então veja que eu tenho um plano cartesiano determinado pelo eixo x, aqui, ó, eixo das abscissas, e o eixo y, eixo das ordenadas. Eu tenho vários pontos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G e H. Tá? Então, pontos e suas coordenadas correspondentes. Ó, o ponto A tem coordenada 4, 2. Ó. Tá? Então, vou ler aqui, ó, 4. Primeiro eu tenho que ler no eixo x, então eu tenho que fazer a projeção ortogonal aqui no eixo x para ler a abscissa, e fazer a projeção ortogonal no eixo y para achar a ordenada dele. Então, ele tem coordenadas 4, 2. Ó. O B é 0, 3. Tá? E o ponto B, ó, fazendo a projeção no eixo x, ele vai cair no zero. Então, eu leio no x 0. E no y é no próprio y, que é 3. Então, 0, 3. O C é menos 2, 2. Ó. O C, ó, o x dele é menos 2 e o y é 2. Tá? Então, sempre x primeiro e y depois. O D, menos 3, 0. Então, o D aqui, ó, o x dele está no próprio eixo x, é menos 3. E o valor do y, fazendo a projeção, vai cair no zero. Então, por isso que é menos 3, 0. O E, menos 4, menos 1. O E, ó, menos 4, menos 1.
menos 4 no x, menos 1 no y. O f, 0 menos 2. Então, o f aqui ó, no eixo x é 0 e no próprio y menos 2. E no g é 3 menos 1. Ó. 3 menos 1. Tá? Veja que todo ponto que está no eixo y, né, repetindo o que eu falei antes, o x dele é 0. E todo ponto que está no eixo x, o y dele é 0. E por final a letra H, né, que é 1, 0. 1, 0. No eixo x é 1 e no y é 0. E O é a origem, que é o 0, 0. É esse ponto aqui que é a origem dos eixos, o 0, 0. Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e divulgue para os colegas as nossas aulas. Tá? Na próxima aula nós vamos continuar estudando plano cartesiano e plano e par ordenado. Barbadinho.